Magnificat. Padre Clarencio Gusson. Preâmbulo. Tempo houve em que, por respeito ao que outros pensavam, para saber o que pensavam, li os 2 primeiros capítulos de São Lucas à luz mais ou menos racional de eruditos doutores. Um dia, a criatura que me havia gerado para a vida e educado para a fé, criatura nada erudita, mas cheia do Espírito Santo, depois de ler numa revista católica um erudito artigo sobre São Lucas, me fez algumas perguntas simples, naturais e óbvias. Filho, se a Anunciação não foi bem como São Lucas narra, como foi? Se foi de outra maneira, se foi como este doutor diz, como ficou ele sabendo? Houve ou não houve uma Anunciação? Houve ou não houve a encarnação? E quem se encarnou em Maria era ou não era o Filho eterno de Deus? Era ou não era Deus? Ela me encarou interrogativa, e lá no fundo de seus olhos pude adivinhar outras perguntas, que com indignação ela lançaria ao rosto do doutor. Se a Anunciação não foi bem assim, é possível que também a paixão não tenha sido bem assim? Não é? E que a ressurreição também não tenha sido bem assim? Não é? O que restará então? Tive com ela uma longa conversação, que agora, em forma de rápido comentário, passo às mãos e ao coração dos caríssimos casais. Talvez com alguma ingenuidade de vigário de aldeia, mas certamente sem o racionalismo acrítico de doutores agnósticos. Magnificat. Nossa Senhora canta o Magnificat no contexto de sua visita a Santa Isabel. Por isso, a busca do sentido dessa visita pode trazer uma luz preciosa para a compreensão da densa mensagem do Cântico da Encarnação. Qual o sentido ou qual o motivo dessa visita? São Lucas nos diz que, ao saber da gravidez de Isabel, Maria se pôs a caminho, com pressa, para a região montanhosa, para uma cidade da Judéia, Ain Carim. Ora, que motivo haveria para tanta pressa? Isabel estava ainda no 6º mês e bem assistida pela sua parentela, como se percebe claramente por ocasião do nascimento de João Batista. Sem dúvida estava nos planos de Maria a prestação dos humildes serviços que a piedade para com a prima lhe inspirava. Mas esse não era certamente o único motivo. Voltemos um pouquinho atrás na história e talvez surja um novo e verdadeiro motivo. A anunciação trazida da parte de Deus a Maria pelo anjo Gabriel torna-se, depois dos acontecimentos, clara e luminosa. Mas antes dos acontecimentos, no momento em que foi comunicada a Maria, era bem estranha. Estranha ela deve ter soado nos ouvidos e na alma de Maria, a começar pela saudação. Salve, ó Queritomene! Salve, ó tu em quem se encontra a plenitude da graça! Para aquela que tinha no coração a esperança de Israel, mas era a humilde, ainda quase adolescente, pareceu bem estranha.
Por isso, ela se retraiu e perguntava-se a si própria o que significava tal saudação. E o que segue é mais estranho ainda. Apesar do "não temas, Maria", não pedindo licença, mas anunciando um fato, diz o anjo: "Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Deus Salva." Foi assim que ela entendeu na sua língua: Yeshua, Jesus, Salvador. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Tão estranho que, nesse momento, Maria parece ter vislumbrado a possibilidade de o anjo ter errado de destinatária. E lança a mão de um argumento decisivo. No seu estado de alma, de desposada que ainda não coabitava com o esposo, pergunta: "Como se fará isto, se não conheço homem?" E a última resposta do anjo foi ainda mais inusitada e estranha. "Não conheces varão, mas o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te envolverá em sua sombra. Por isso, o que vai nascer de ti santo será chamado Filho de Deus." Novo e estranho modo de concepção. A perspicácia do próprio mensageiro celeste lhe fazia saber que tudo isto era estranho demais para uma obscura jovenzinha de Nazaré, na desprezada Galiléia dos gentios. Por isso, acrescentou um sinal, como uma assinatura de Deus sob a mensagem: "Eis que Isabel, tua parenta, concebeu também ela um filho na sua velhice. E ela, que era considerada estéril, acha-se no seu 6º mês, porque a Deus nada é impossível." Tudo continuava muito estranho, mas a autoridade do signatário era suficiente. E na simplicidade de seu coração, Maria realiza um ato de fé maior e imensamente mais perfeito do que o do patriarca Abraão. Este, pela sua fidelidade, esperava contra todas as aparências a terra prometida e a paternidade de um grande povo. Maria, no seu despojamento, abria o próprio ser para que através dela irrompesse no mundo a salvação que envolveria na sua maternidade todas as gerações. "Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra." Nenhuma hesitação na alma de Maria, nem o menor laivo de dúvida em seu coração. Apenas a serena firmeza da entrega confiante e irrevogável à fidelidade de Deus. Mas uma fé autêntica anseia por clareza. Ela é fiel também na busca de uma luz maior. A fé busca o intelecto, diria Santo Tomás. Maria conhecia as Escrituras. Sabia o que os salmos e os profetas diziam a respeito do ungido prometido como Salvador. E mais do que os filhos e filhas de Abraão, ela acolhia em seu coração a esperança de Israel, o Messias. Mas agora, diante da mensagem de Gabriel, ao rememorar esses textos, Maria se via envolvida no drama divino como protagonista e, na sua humildade, deve ter sentido uma desconcertante desproporção
entre a sua pequenez e a grandeza da proposta divina que o anjo do Senhor lhe trazia. Lá estava, porém, Isabel, a parenta provada e amadurecida, de quem Lucas diria mais tarde: era autenticamente religiosa diante de Deus, levando uma vida irrepreensível, de conformidade com todos os mandamentos e ordens do Senhor. Eis que Isabel concebeu também ela um filho na sua velhice. Acaba de dizer o anjo. Também ela concebeu um filho na sua velhice. A expressão era conhecida das Escrituras. Maria ter-se-á lembrado de Sara, esposa de Abraão e mãe de Isaque, de Ana, esposa de Eucana e mãe de Samuel. Isaque e Samuel, concebidos na velhice, e ambos filhos da promessa. Aí, pois, estava Isabel, mãe também ela de um filho da promessa, de quem o pai Zacarias diria mais tarde: E tu, menino, precederás o Senhor, preparando-lhe o caminho. E aí estava Maria, que, envolta na sombra do Altíssimo, concebera na sua mais terna e viçosa juventude e na sua mais intacta virgindade, o próprio autor da promessa. Maria intuiu que Isabel estava envolvida com ela no mesmo drama divino, e ansiando por clareza, fé em busca de inteligência, partiu com pressa para as montanhas da Judéia. Por que não comungar? Por que não conferir com Isabel os segredos do mistério que as unia sob o mesmo olhar de Deus? Não será este o verdadeiro motivo, o sentido mais profundo da visita de Maria a Isabel? São Lucas, na delicadeza e na agilidade fascinante de seu estilo, narra o episódio rapidamente como se tudo se tivesse revelado no instante da chegada de Maria, como se a luz se tivesse feito no momento da exultante saudação de Isabel. Mas não é apenas seguro, antes é fidelidade à clara objetividade de Lucas entender que Maria e Isabel, à luz dos salmos e dos profetas, repassaram muitas vezes, amorosa e cuidadosamente, cada palavra da mensagem de Gabriel. Seria demais supor também um discreto e sábio auxílio do sacerdote Zacarias? Por fim, instruída pelo Espírito do Senhor, Isabel pronuncia uma sentença. Sim, o termo empregado por Lucas, kraugé, grande clamor, faz as palavras de Isabel soarem como uma sentença. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto de teu ventre. De onde me vem a honra de que me venha visitar a mãe do meu Senhor? E a luz se fez. E inundou o ser de Maria. A alegria irrompeu no seu coração e a autêntica alma hebreia desabrochou no cântico e na poesia. Magnificat. A minha alma vai cantar, vai proclamar a grandeza do Senhor. Assim começa o cântico de Maria. É o brado do amor mais profundo e original do legítimo Israel, do brado que, de uma maneira ou de outra, com cores brilhantes ou às vezes sombrias, ressoa em cada salmo. Senhor meu Deus, vós sois imensamente grande, revestido de majestade e de esplendor, envolto na luz como num manto.
Em seguida, Maria faz um ato de profunda e alegre adoração. Exultou de alegria o meu espírito em Deus, meu Salvador, porque ele pousou o olhar sobre o despojamento de sua serva. Maria se coloca diante de Deus como criatura despojada, despojada até da própria existência, se não jorrasse sobre ela o luminoso olhar do Senhor. Mas ela exulta de alegria por ser criatura de Deus, porque Deus é seu Salvador, que não apenas lhe dá a existência, mas a eleva do nada até a fascinante dignidade de filha, até a consagração para a aventura divina de ser mãe de Deus, que resolveu armar a sua tenda entre nós, segundo a expressão de São João para revelar: o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Depois, a ação de graças. Na humildade, simplicidade da sua fé, Maria começa por reconhecer um fato, uma verdade. Por mim e para mim fez grandes coisas o Poderoso. Grandes coisas, e a maior delas, aquela que começava a acontecer na intimidade de suas entranhas, para ela que se tornava a primeira criatura salva. Por ela, por quem a salvação chegava a todos nós. O Poderoso, sem adjetivos, aquele em quem o poder é igual ao amor que é infinito. Por isso, todas as gerações me chamarão feliz. Beata, isto é, fixada no bem, e assim, feliz é exultante para sempre. Maria ressalta dois atributos do Poderoso que fez tudo isso. O seu nome é Santo, para dizer, Ele é santo, isto é, separado, apartado, absoluto. O Senhor que transcende tudo, que não precisando de nada nem de ninguém, quis precisar dela para habitar entre nós. A transcendência do Poderoso não o separa das criaturas, porque a sua misericórdia é infinita e se estende de geração a geração sobre aqueles que o respeitam com amor. Misericórdia é aquele dom pelo qual Deus assume a pequenez da sua criatura e compromete-se com ela para tirá-la do seu nada e coroá-la com a glória inefável da filiação divina. De sua criatura, Deus pede uma coisa só: que o respeite com amor. Respeitar significa olhar para. Portanto, olhar para Deus com amor, aceitar sua misericórdia, entregar-se a ela abandonadamente. A seguir, com a lucidez que lhe dá o Espírito Santo, sem perder a ternura e com a grandeza de uma senhora, Maria mostra o contraste entre as consequências do seu sim e as consequências da recusa ao amor de Deus. Despertou o poder de seu braço, dispersou aqueles que conceberam em seu coração um projeto de arrogância. Um projeto de recusa que o complexo de divindade inspira aos orgulhosos que se entregam à insensatez de brincar de Deus. Derrubou de seus tronos os detentores do poder e entronizou os humildes. Detentores do poder, não simplesmente os poderosos, não dinatói, mas dinastai.
Aqueles que ocasionalmente detêm um poder que não corresponde ao amor, que não é exercido com amor, e por isso está a serviço da dominação, da opressão e da ambição. Só os humildes são capazes de amar, e por isso só eles deveriam exercer o poder. Aos famintos ele encheu de bens, aos gozadores da vida despediu vazios. Estes famintos de que fala Maria nos fazem lembrar da quarta bem-aventurança de São Mateus. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O próprio Senhor será sua herança e sua saciedade. Gozadores da vida, não necessariamente ricos, porque assim pode, e neste caso, parece-me, deve ser entendido o particípio empregado por São Lucas. Ploutountas. Despediu vazios, kenous. Uma cortante palavrinha grega usada sempre para exprimir o vazio psicológico e espiritual, e que aqui nos faz lembrar a solidão sombria do homem sem Deus. Estes 3 versículos do Magnificat nos conduzem naturalmente às tentações do Senhor no deserto, onde não o braço, mas a palavra do Senhor dispersou os orgulhosos, abateu os poderosos e abandonou à penúria os gozadores da vida. Notaremos ainda que no Cântico de Maria, os detentores do poder são substituídos pelos humildes entronizados. Os gozadores da vida são substituídos pelos famintos saciados. Mas os orgulhosos, os arrogantes, não são substituídos. Dispersou-os, desapareceram. Soa aqui um eco do Salmo 36. Ainda um pouco e já o ímpio arrogante não existirá. Se observares seu lugar, já não mais se encontrará. Os 2 últimos versos do Magnificat constituem um grito jubiloso de esperança que se apoia na misericórdia e na fidelidade do Senhor. Assumiu com Israel, seu servo, o compromisso de lembrar-se, antelabetum nistenai, para sempre da sua misericórdia para com Abraão e seus filhos, como já havia prometido aos nossos pais. A aventura humana é marcada desde o início pelo compromisso misericordioso do Senhor, expresso numa promessa a qual ele é eternamente fiel. Este Israel com o qual Deus se compromete é já o novo Israel que começa a surgir das entranhas de Maria. O novo Israel, destino eterno do velho Israel, que agora reencontra sua juventude e sua perenidade. É surpreendente o que dirá mais tarde Jesus, como que comentando as últimas palavras do Magnificat. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu-o e encheu-se de alegria. Maria permaneceu com Isabel 3 meses e depois regressou para casa. Aí, no presépio vivo, terno e quente do coração da Theotokos, da genitora de Deus, foi crescendo a presença daquele para quem, na noite do seu nascimento, não haveria lugar nem na hospedaria, nem na alma de Belém. Mas encontraria abertos os corações dos humildes e dos despojados. Não quero terminar este comentário sem lembrar que na atmosfera do Magnificat
Paira, discreta, silenciosa, mas eloquente, a presença de um ausente. A presença de José, da casa e da linhagem de Davi, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. José é chamado Luz dos Patriarcas, porque na sua missão se ilumina e se revela o sentido da missão dos patriarcas. Ele é o último dos patriarcas, a quem foi confiada a nossa Arca da Aliança, que continha e gestava não apenas a lei, mas o próprio autor da lei, da nova e eterna lei do amor. Elo entre os dois testamentos que o Senhor constituiu guarda da nova aliança. José deveria transmitir ao novo Israel, à igreja, as chaves da sinagoga. Lembremos ainda com São Mateus que quando Maria retornou a Nazaré, gestando o bendito fruto que nela o Espírito Santo fizera nascer, José também teve que dar o seu sim ao mistério do Deus entre os homens. Mistério que passava pelo coração de sua esposa, Maria, a Senhora. Magnificat. A minha alma vai cantar a grandeza do Senhor. Exultou de alegria o meu espírito em Deus meu Salvador, porque ele pousou o olhar sobre o despojamento de sua serva. Eis que a partir de agora me proclamarão feliz todas as gerações, porque me fez grandes coisas o poderoso, cujo nome é santo, e cuja misericórdia se estende de geração a geração sobre aqueles que o respeitam com amor. Despertou o poder de seu braço, dispersou aqueles que conceberam em seu coração um projeto de arrogância. Derrubou de seus tronos os detentores do poder e entronizou os humildes. Aos famintos ele encheu de bens, aos gozadores da vida despediu vazios. Assumiu com Israel, seu servo, o compromisso de lembrar-se para sempre da sua misericórdia para com Abraão e seus filhos, como já havia prometido a nossos pais.